A Agência Meteorológica do Japão divulgou um alerta que está alertando o mundo todo. Talvez o mundo inteiro esteja mais preocupado que os próprios japoneses. O Japão é considerado o país dos terremotos, sendo uma área bem propícia de ser atingida pelo fenômeno. E nesse ano não foi diferente. A notícia de um terremoto em agosto veio seguido de algo ainda pior. Um alerta que foi emitido dizendo que agora um mega terremoto poderia atingir o país, causando um estrago gigantesco, nunca jamais visto. Esse mega terremoto, será que ele poderia destruir o Japão ou parte significativa dele? Quais as chances disso realmente acontecer? É o que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje. Sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O terremoto, ele é um fenômeno natural que acontece quando existe aí uma liberação de energia na crosta terrestre, né? Isso acaba gerando ondas elásticas que se propagam pela Terra, assim tremendo basicamente tudo, né? Eles podem ser causados por choques ou afastamento de placas tectônicas, deslocamento de gases no interior da Terra, principalmente metano, e por conta aí de atividade também vulcânica, além de ter níveis como superficial, intermediário e profundo, tendo um impacto diferente na região afetada dependendo desse nível. O Japão fica localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. No caso, essa é uma região marcada por acontecer muitos terremotos e erupções de vulcões. Não é à toa, né, que esse ano já tiveram diversos, sendo que alguns até levaram a ter um alerta de tsunami. Urgente de um terremoto no Japão e por lá moradores recebendo ordem de remoção por causa do risco de tsunami. Não há, pelo menos por enquanto, a informação de mortes, mas algumas pessoas feridas chegando a hospitais. Há imagens também do Japão do asfalto danificado. Falando um pouquinho desse fenômeno, a sua magnitude é o tamanho ou a força do terremoto em hipótese, medida pela escala Richter. Já a sua intensidade é a destruição provocada pelo terremoto, avaliada pela escala Mercalli modificada. Apesar de já ter sido atingido algumas vezes nesse ano, o que realmente deu aquela assustada na população japonesa e no mundo todo, né, foi que logo após esse terremoto, a Agência Meteorológica do país, que antes nunca tinha feito isso, emitiu um sinal de alerta com a possível vinda de um terremoto próximo do fenômeno. Só que esse com chance então de estragos inimagináveis, o que levou parte do mundo a pensar: será que esse mega terremoto vai acabar com o Japão ou até mesmo com parte dele? O mega terremoto. Um mega terremoto é um terremoto com a magnitude maior a 8 pontos na escala Richter, né, podendo liberar aí mais de 53 bilhões de quilogramas em energia. A gente sabe, né, se um terremoto comum pode gerar grandes estragos, né, imagina só então um mega terremoto. Além do mais preocupante, né, que é a possibilidade de colocar milhares, talvez milhões de vidas em risco. Os responsáveis pela comunicação dos alertas no Japão divulgaram, né, o ato pouco tempo depois do terremoto de agosto, dizendo que existia a possibilidade de acontecer um mega terremoto dessa vez, especificamente em Nankai, uma área submersa na costa sul do Japão, aonde tem uma falha, que no caso aí são duas placas tectônicas se chocando, né, e uma sendo forçada para debaixo da outra. Esse é o lugar onde os terremotos já foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas. Inclusive foi lá que aconteceu o segundo maior terremoto registrado no Japão, que foi seguido aí da erupção do Monte Fuji. Esse terremoto ainda pode atingir a magnitude de 9.1 na escala Richter, né? E se ele realmente acontecer, pode e irá causar tsunamis, o que com certeza causaria um estrago ainda maior. Como em 2011, né, quando um terremoto de magnitude 9 atingiu o país. Vocês devem se lembrar, né, que resultou num tsunami para a costa nordeste do país e matou aí cerca de 18 mil pessoas. E caso aconteça esse mega terremoto, as especulações são que os estragos, né, o número de mortos poderia chegar a 300 mil, é muito mais, né? Com direito aí a uma parede de água potencialmente de cerca de 30 metros, atingindo a costa do Pacífico do país no leste asiático. Já pensando aí nos piores cenários possíveis, ele poderia então causar trilhões e trilhões em danos e matar centenas de milhares de pessoas, né? Mas será que ainda tem chance dessa catástrofe acontecer? O mega terremoto vai acontecer?
Esses eventos mais fortes não acontecem com tanta frequência, né? Mas os especialistas disseram que existe cerca de 70 a 80% de chance de um mega terremoto de 8 a 9 pontos aí de magnitude acontecer nos próximos 30 anos, mesmo o último tendo sido em 2011. De acordo aí com o professor emérito de sismologia na Universidade de Tóquio, o Robert Geller, isso não vai acontecer, né, deixando as pessoas aí um pouco mais tranquilas. Disse também, né, não ser possível identificar quando o terremoto é um abalo prévio ou quando é um tremor secundário, né, sendo que a porcentagem de que seria um abalo prévio é de 5% apenas. Mas vale lembrar que o mega terremoto de 2011 veio depois de um abalo prévio de magnitude 7.2 que ninguém deu muita importância. O fenômeno na época causou a morte de 15 pessoas, muito também por conta do tsunami que aconteceu depois devido ao terremoto. Pelo menos depois disso criaram então um sistema de alerta para ajudar as pessoas a se prevenir e conter danos. Também para se protegerem, os japoneses desenvolveram uma tecnologia para resistir a terremotos, né? Como sistemas de molas e amortecedores nos prédios. Olha que incrível isso, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Cada melhora na segurança com relação a isso é muito válida. Tira as incríveis forças de um terremoto, os edifícios têm que absorver o máximo de energia sísmica possível. Esse é o processo conhecido como isolamento sísmico. Os edifícios são apoiados sobre um sistema de rolamento, ou amortecedor, para resistir aos movimentos do terremoto. Independente da profundidade das colunas até a fundação, elas ficam apoiadas nessas almofadas de borracha. Fora que esse aviso, né, foi o suficiente, então, para o primeiro-ministro não viajar para fora, no intuito de garantir que os nossos preparativos e comunicações estejam em ordem. O alerta de mega terremoto continua valendo no Japão, viu? E, inclusive, fez o próprio primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, cancelar uma viagem internacional que ele tinha programada para a Ásia neste final de semana por causa dessa possibilidade. Como foi a primeira vez, né, que utilizaram esse sistema de alerta, algumas pessoas acabaram ficando assustadas, mas a verdade é que o intuito foi mais para manter as coisas no lugar. Claro que se acontecer, o estrago geral vai ser grande. Vale lembrar aí que a falha de Nankai tem 900 quilômetros de comprimento. Mas e aí, você acha que rola aí então um mega terremoto ou não no Japão? E se acontecer, né, será que o país vai estar preparado para lidar com uma catástrofe desse tamanho? Comenta aqui, né, eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, ao meio-dia e às 18, tá? Então se o YouTube não te notificar, entra aqui no meu canal que você vai conferir que tem vídeo novo, tá bom? Até o próximo, tchau!